Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir e assistir agora pelo modelo da internet. A todos vocês que nos patrocinam com a sua atenção, seu carinho, estamos aqui presentes, eu e Isabel Nascimento, para mais um programa, A Gênese, na leitura. Iniciando hoje, Isabel, nós vamos começar, encerramos o capítulo 2, Deus, e estamos iniciando o capítulo 3, e intitula O Bem e o Mal. Olha e só hoje, Canrobert, com uma convidada. Temos uma novidade. Lembra da nossa convidada, daquele programa que tem quase um mês, que foi lá pelo dia 20, não foi isso? Foi dia 20 de setembro. 20 de setembro, não tem um mês não, tem uns 10 dias, né? Tivemos aqui conosco a Marilda, isso, lá do Boa Nova, que veio e fez um estudo extraordinário. Aliás, na verdade, não foi um estudo, participou do programa Isso é Papo de Espírita conosco. Já demos um jabazinho do Isso é Papo de Espírita, tá vendo? E veio nos falar um assunto que acho que vale a pena vocês retornarem, buscarem ou no app Rádio Rio de Janeiro Oficial, ou vai lá na internet e busca. E no hoje... YouTube, pode buscar lá, programa Isso é Papo de Espírita, Mediunidade na Infância e Adolescência. Foi maravilhoso aquele programa. Foi maravilhoso. Traçou e trouxe um conhecimento que ficou com um gostinho de quero mais. Então, Marilda que retorna... E por esse gostinho de quero mais, hoje nós trouxemos a Marilda com a gente. Isso. Então, nossos ouvintes, é uma alegria a gente estar aqui dando continuidade. Como a gente sempre fala, não temos a pretensão de ensinar absolutamente nada a ninguém. Estamos aqui trazendo as reflexões desse estudo que a gente tem feito. E hoje, mais do que nunca, quero dar as boas-vindas à Marilda, que vai trazer também a reflexão. E olha, para quem não acompanhou os estudos anteriores do capítulo 1 e 2, temos vários programas aí para trás, podem ir ou no aplicativo ou no YouTube, que os estudos vão estar lá. Marilda, seja muito bem-vinda! Muito obrigada pela acolhida de vocês. Muito obrigada pela acolhida de todos. Um bom dia, né, para todos nós. Pois é, e um capítulozinho que eu vou aqui já tinha combinado, né? Eu e a Isabel, a gente sempre combina muito, tem treinamento, a gente faz uma série de exercícios antes do programa, para todo mundo, então 3 minutos antes aqui nós já combinamos. Eu vou fazer a leitura. Vocês verem como é que são as coisas, né? Mas olha só, o programa é para isso mesmo, porque quando estamos tratando de doutrina, e a Gênese é o último livro do Pentateuco, ele traz o pensamento mais livre de Kardec. 11 anos depois dele, pouco mais de 11 anos depois dele ter iniciado sua busca, os esclarecimentos que nos foram trazidos desde o primeiro momento, da primeira questão do Livro dos Espíritos, e que é a questão basilar para todos nós, que é Deus, nós retomamos aqui com a Gênese, que é a ciência, a filosofia e a religião, encontrando um paradoxo de racionalidade, encontrando um paradoxo que nos traz o sentido de interpretação um pouco além do temer. Nós participamos com esse estudo. E então o estudo é bem alegre, é bem solto, e a gente gosta de levar e compartilhar isso com os nossos ouvintes. Marildo, você que está aqui fazendo sua primeira de muitas participações, tenho certeza, fique muito à vontade para as suas reflexões. Nosso ouvinte está aqui, na verdade, aguardando que a gente possa ter essa discussão. É muito comum, Isabel e eu, trazermos ao programa vários convidados, que é para ter essa multiplicidade de pensamento, de interpretação, de sentido e de sentimento, porque não podemos fugir. Então, se as meninas... Você me permite fazer uma parte? Claro, deve. Na sua primeira fala, você coloca que muitos de nós tememos a Deus. E tememos ainda numa
uma conotação de medo mesmo. É uma submissão. De uma submissão, sem compreender, ainda trazendo um entendimento do Deus punitivo. E quando Kardec nos propõe a conhecer através da Gênese, né, a Gênese das coisas, porque é o primeiro capítulo nesse que nós estamos estudando, depois os milagres e depois as predições, ele vem com a intenção de desmistificar uma série de fatos que, por de falta de conhecimento científico, inclusive, e espiritual, nós ficamos no temer. E é cultural, né, Marilda? Sim, a gente vem de uma religião que tem uma tradição judaico-cristã, tem toda uma explicação histórica, dogmas, exatamente, não discutíveis, né? Que não é o que estavam a seu tempo. Porque estavam a seu tempo. E no início da Gênese, Kardec, no prefácio, ele coloca que as informações chegam no tempo certo. No tempo certo. E uma coisa que eu gosto muito de colocar sempre, Marilda, a gente lida com, né, trata de todas as religiões com extremo respeito. Claro. E quando a gente para pensar nisso e a gente fala, essa tradição judaico-cristã é algo que o catolicismo trouxe, eu gosto sempre de enfatizar a importância da religião católica, que conseguiu ao longo desses 2000 anos manter essa tradição e os ensinamentos de Cristo chegarem até a gente. Então, assim, dentro da cultura deles, do mundo que eles viveram, foi através disso, desses dogmas, que quando a humanidade esteve pronta... Estava com maturidade, como diz Kardec, que ele usa essa palavra, quando há madureza, aí os assuntos retomam e são resgatados e são reestudados sobre um novo aspecto. Nos programas anteriores, a gente até eu brinco aqui que eu sou a pessoa da comparação, porque eu preciso, né, eu faço disso, a doutrina tem que estar inserida na minha vida. Então eu gosto prática. Então tudo que eu pego dentro da doutrina eu venho trazendo. E aí, para Canrobert não dizer que eu tenho que falar de Teresa d'Ávila, Teresa dizia que Deus está entre os paneiros, entre as panelas. E o que ela queria dizer com isso? Que a vivência, que a experiência de Deus, que Deus está presente em tudo, até nas panelas. Até de uma senhora que pode estar ouvindo o programa agora e cozinhando, fazendo os afazeres da casa. Ou qualquer pessoa que esteja dirigindo e ouvindo, e tem essa possibilidade que os ensinamentos do Cristo e os ensinamentos que Kardec vem nos trazer vão estar inseridos como todo. Então eu queria sempre deixar isso, foi bacana, veio de uma tradição, tinha um contexto histórico, e agora a gente vai iluminar com a Gênese. Com novos conhecimentos. Trazendo uma parte, já estou dizendo assim, captura o telefone dela, não deixa ela fora, porque vai ser uma participação de muitas aqui conosco. Eu pensei que ele fosse dizer que não pode ter duas mulheres e um homem, porque ele não vai conseguir falar. Nós vamos capturar o microfone dele. Olha só, o ouvinte... Deixar que o Roberto sem falar. O ouvinte está percebendo, nós vamos aqui trazer a interpretação sobre o bem e o mal. Então o ouvinte está percebendo o que é bullying, agora a gente aqui na Rádio Rio de Janeiro, ao vivo. Eu tinha uma pergunta no final desse estudo, depois que a gente conversar sobre isso. Não dá spoiler, por favor, Isabel. Sobre bullying. Pode conter, Isabel? Posso, claro. Muito obrigado, hein, Isabel. Então, vamos lá, gente. Só a gente concluindo, vamos fazer a leitura. Faz a leitura, Carroberto. E lembrando uma coisa importantíssima para o nosso ouvinte. Todas as vezes que fazemos qualquer comparação com a história passada, existe não só um profundo respeito, mas como um dever de entendermos que, como disse bem a Marilda, as coisas chegam a seu tempo. Então não se pode comparar o século XIX ao XX, ao XXI. Não podemos, nesse tempo de tanta tecnologia, comparar o ontem com o agora. Porque de ontem para agora alguma coisa já aconteceu e mudou. E eu vou trazer só uma frase de Albert Einstein. Ele agora quer falar, Marilda. Pode, fale a frase de Alberto Einstein. Vai deixar? Vou. É assim, ele diz, é muito legal, ele diz assim, tudo aquilo que o homem desconhece não existe para ele. Portanto, o tamanho do universo de cada ser é o tamanho do seu conhecimento. Fazendo assim, então, nós vamos entrar aqui. Capítulo 3, o bem e o mal.
Origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Esse é o capítulo aberto. E nós vamos começar aqui com o item 1 e 2, que eu vou me permitir a leitura contínua. Origem do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede deve participar desses atributos, uma vez que o que é infinitamente sábio, justo e bom não pode produzir nada que seja insensato, mau e injusto. Portanto, o mal que observamos não pode ter sua origem nele. No item 2, vem ainda a configuração de Kardec. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, que o chamem Arímane ou Satanás, de duas coisas, uma. Ou esse ser seria igual a Deus, e por consequência tão poderoso de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais lutando incessantemente, cada uma procurando desfazer o que a outra fizesse, contrariando-se mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a conformidade que se observa na organização do universo. No segundo caso, sendo esse inferior a Deus, ser-lhe-ia subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como Deus. Sem ser igual, ele teria tido um começo, que foi criado só pode ter sido por Deus. Deus teria, assim, criado o espírito do mal, o que seria, assim, a negação da bondade infinita. Eu acho que tem bastante material para vocês, meninas, e eu convido aqui já a Marilda a fazer sua primeira participação, nos acrescendo com suas avaliações. Então a gente começaria com a ideia de Deus, né? Porque, como a gente pontuou no início, a Isabel pontuou no início, nós viemos de uma tradição. Mas da onde surge essa tradição? Da onde surge a ideia de Deus? De uma observação, lá nos nossos primórdios como humanidade, de uma observação de forças que se impunham àquela natureza, que se impunham àquela sociedade, pequenas sociedades, que ficavam sem ação concreta de contradizer, de contrapor aquela ação. E então começa a partir daí uma visão de Deus. E uma visão de um Deus forte, de um Deus que privilegia, de um Deus que dá ora para uns um campo, uma possibilidade de coleta, de caça, de sustentação diferente de um outro lugar onde há mais aridez, há mais dificuldades. Então nós já temos aí um Deus parcial, né? Ou uns deuses parciais. A história da humanidade mostra quantos deuses desde sua origem. Deuses de origem. Todos eles, Deus numa visão antropomórfica. A partir que da é minha uma projeção visão, da minha nossa projeção daquilo que eu vivencio, né? Então, essa ideia de Deus onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, nessa ordem, justo e bom, isso é uma visão do século XIX e do século XX. Difícil ainda de ser visão. Jesus trouxe há 2000 anos. Mas Jesus trouxe há 2000 anos. Mas nós ficamos renitentes em segurar. Que ainda não tinha capacidade de absorver isso. Tanto não tinha que ele não esperou que nós absorvêssemos. Ele trouxe a ideia, porque a ideia precisava ser semeada, precisava ser trazida e com exemplos fortes, com tintas muito fortes, que foi a própria vivência de Jesus. Então são vivências muito fortes, ficaram decalcadas na humanidade. E com um recurso pedagógico que eu adoro, que são as parábolas. Que são camadas, né? Que são atemporais, né? Talvez a gente possa mudar o objeto de comparação, né? A aplicação é múltipla. Você coloca de família ao dia, ao cotidiano. A aplicação não é só múltipla, como ela é multidisciplinar. Sim. Nós vamos pegar as parábolas de Jesus e analisar a luz da psicologia, vamos analisar a luz da educação, de qualquer tradição, da ciência, da antropologia, e em todas elas nós vamos encontrar camadas Sim. de discussão.
né? Porque a didática é perfeita. E é como, que a gente gosta muito aqui de comparar, é como a evolução do aprendizado. A gente não ensina para uma criança de 4, 5 anos conceitos de física quântica. A gente começa a introduzir conceitos leves de matemática. E eu acho que essas parábolas funcionam nessas camadas dessa forma. Para o nosso grau de maturidade, em termos de humanidade, aquela camada de uma criancinha. E à medida que vai andando, aprofundando. Bom, eu que não aprendi física quântica até hoje, então me senti aqui um pouco em débito, fica para a próxima. Você só não sabe física quântica, Cão Roberto? Pois é, eu tenho tantas outras limitações, Cão Roberto. Vocês esquecem essa E olha parte, só, tá? falando em limitação, nós estamos com 15 minutos, Isabel. Vamos lá. Então vamos lá. É só 15 minutos, só para lembrar aqui o nosso ouvinte, a gente sempre faz esse corte, nosso ouvinte, que nós estamos aqui estudando o livro A Gênese, estamos abrindo agora o capítulo 3º, começando pela origem do bem e do mal no item 1 e 2. Você que está aí chegando agora, só abrir o seu livro e dar sequência conosco. A palavra é tua, Marilda. Então Obrigado. vamos lá. E aqui nesse item 1, ele ainda coloca para a gente que uma vez que somos todos criados por Deus, ou tudo o que é criado por Deus, deveria, por lógica, por sensatez, ter a natureza de Deus. Mas a natureza de Deus, será que a gente já compreende? A gente tem atributos dela, né? Nós conhecemos ou temos notícia de atributos de Deus, que está lá no primeiro capítulo 2, né? Fala muito dos aqui na própria Gênese, fala muito, e lá nos Espíritos de uma forma mais objetiva, mais rápida, também vai falar. Nós temos, como se diz, notícias dessa natureza. Mas nós não participamos ainda dessa natureza como conhecimento adquirido. Então, para nós, ainda é muito difícil compreender o mal e o bem, né? E compreender os limites, né? Onde nós vamos caminhando para o mal e o limite no sentido de, claro que a gente sabe o que é bem e o que é mal, mas o limite da onde as nossas ações vão encostando, vão encontrando o mal, deixando de ser algo pueril ou algo que a princípio não teria consequências. Ou até onde as nossas ações vão tendo ressonância junto aos outros e vão criando outras situações que a gente nem tem ideia. E essa é uma reflexão muito importante, sabe, Marilda? Porque é uma frase que, diante de algumas coisas que vão acontecendo na vida, eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, até porque eu também em algum momento já me vi fazendo essa reflexão, a gente olha assim, uma coisa que pra gente nos choca e a gente pensa, como é que Deus permitiu isso? Então, seja uma catástrofe da natureza, seja a perda de uma pessoa, seja a morte de um... Ou provocada. Ou provocada, né? E isso traz muita reflexão pra gente. E a gente sabe que muitas pessoas até chegam, né, vêm procurar a doutrina espírita diante de uma diversidade dessas, né? Não que a gente tenha as respostas de tudo, mas porque a doutrina nos traz alguma ferramenta. Então, acho que essa reflexão é muito importante, porque é muito comum que todos nós, diante de algo que nos assusta ainda, porque o mal ainda nos assusta, que a gente faça essa reflexão. Onde é que está Deus? Como é que Deus permitiu isso, né? Às vezes o desencarne de uma criança recém-nascida, como é que Deus permitiu? Então, eu acho que esse capítulo vem trazer uma luz para a gente a respeito disso, né? E aí eu não vou dar spoiler, vou deixar você comentar isso. E depois ele fala no item 2, então quer dizer, essa questão da natureza de Deus. E por ser uma natureza com todos aqueles elementos que já foram trazidos, de justo, imutável, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, por consequência, tudo o que é de criação de Deus tem que ter esse DNA, tem que ter essa semente íncita dentro daquela criação. E no segundo momento aqui do item 2, ele vai fazer um contraponto, né, Can e Bel? Ele vai fazer um contraponto de se houvesse um segundo elemento tão poderoso quanto Deus, Deus não seria Deus. Deus não seria Deus. E se estabeleceria aí uma dualidade de poderes, uma dualidade de interesses, o que já
por si só, derrogaria uma lei de harmonia, uma lei de sustentabilidade, a lei de imutabilidade das leis eternas, não imutabilidade das coisas físicas, porque essas, por natureza, vão degradando e se transformando. Mas o universo em si possui leis que vão reger uma harmonia. Se eu tenho dualidade, essa harmonia está automaticamente quebrada, derrogada. E numa outra consideração que ele faz aqui, e se houvessem dois, haveria um terceiro que a gente desconhece. E aí a gente ia ficar numa escadinha, né? Porque sempre ou se o mal fosse criado por Deus, também entraria nessa mesma situação. Eles não estavam competidos, mas teria sido Deus o criador do mal. Vocês estão quase lá no item 3. Eu vou avisando de segurar. Mas ele traz isso. Temos duas possibilidades. Isso. Ou nós temos uma dualidade de poderes, portanto, está derrogada a lei de harmonia, ou nós temos um Deus que vai corroborar com aquela imagem antiga, parcial, porque cria caprichoso, né? Caprichoso para criar um mal, para ele brincar com aquele mal, para poder dizer que ele confronta. Caprichoso. Exatamente. O que, claro, a gente não encontra nesse estúdio aqui, você ouvinte que está nos acompanhando, já com 20 minutos, aqui ninguém tem capricho, orgulho ou vaidade, né? Está todo mundo aqui muito livre disso. Senhor. Você não é Deus, Roberto, deixa eu te lembrar isso. Senhor. Né? Olha, na frente desses dois, não sei nem o que eu faço. Continua com o teu estudo, porque você foi trazido aqui para fazer a tua reflexão. Ainda nesse capítulo 2, item 2, só para a gente fechar, ele vai então trazer para a gente essa questão. Ou temos um Deus caprichoso que cria o mal para que o próprio mal se fique ali degladiando com ele e ele provando, né, o poder dele. Ou nós não temos o Deus que nós conhecemos, o Deus que Kardec e os espíritos de Kardec vêm nos apresentar, com aquelas características que o Espiritismo vem nos trazer. Nós teríamos, então, outro Deus, porque haveria sempre alguém muito superior. E aí isso acaba desestabilizando tudo. Derruba a questão primeira do Livro dos Espíritos. Derrubaria. Que é Deus? Não tem nem o artigo, né? Que é Deus. O que é a alma, mas que é Deus? E aí eu vou te dizer que foi o que me impactou muitos anos atrás, não vou dar a data aqui para ninguém ficar fazendo a conta. Ele é jovem. Mas quando eu peguei... a gente ouvia muito falar sobre espiritismo e, claro, cada qual a seu tempo, Marilda, e a gente sabe que esse estudo aqui, como é importante na doutrina, a gente poder compartilhar as reflexões que são múltiplas, elas não são únicas. A tua contribuição nesse instante aqui com esse estudo, ele é importantíssimo porque ele traz essa multiplicidade de pensamento, direito de escolha e tudo mais, e uma facilidade. A gente tem um tempo de espiritismo, de doutrina espírita, onde a gente frequenta a casa, e geralmente pela dor, geralmente pelo desconhecimento até da origem do que seja possivelmente dor, do que nós estamos discutindo aqui. Mas quando a gente passa dessa infância, vamos dizer, do acesso à doutrina, que a gente vai mais ou menos buscando um milagre, não sei se vocês concordam com isso, para os nossos problemas, você se depara com o estudo. E quando fizeram o livro, quando entregaram o livro dos Espíritos, e a gente vê que é Deus, a gente vê a racionalidade com que Kardec tratou e começou a cuidar de todo o desenvolvimento dessa doutrina. Nós estamos com 23 minutos, eu vou entregar para a nossa E a gente companheira. Não esgotou esse capítulo, Roberto. Eu acho que na semana que vem... Mas eu gostaria só, então, já que nós temos alguns minutinhos, vamos lá. Eu estou fazendo aqui a conta. O Livro dos Espíritos é de 1857. Isso. Né? Então nós estamos em 25, estamos perdendo no tempo, 25. Então nós estamos com 168 anos de doutrina espírita. É uma criança. É uma criança. É uma criança ainda para a gente. Né? Nós somos literalmente ainda infantis na interpretação da doutrina espírita. Somos a primeira leva dos espíritos espíritas, né? Somos a primeira leva dos espíritas encarnados. Encarnados, né? Encarnados. Porque o grupo
da primeira metade do século passado, foi o grupo pioneiro de implantação, que ficou ali brigando para ser aceito, brigando para trazer. Perseguido até? Perseguido, pois é, brigando, literalmente mesmo, sendo perseguido para trazer a doutrina e estabelecer os núcleos de doutrina espírita. Ficou para o segundo tempo, você segura ela no estúdio para a gente gravar, porque tem que pegar esse pensamento, dar continuidade. Você, ouvinte que está nos patrocinando com sua atenção, Isabel e eu somos muito gratos. Vou ter que encerrar por força de tempo, porque eu tenho que não dar muito trabalho para os nossos operadores. E olha, vamos deixar só assim um gostinho para a semana que vem? Pode. Na semana que vem, eu acho que a gente vai dar continuidade e vai começar a trabalhar o quê? O mal não é criação nem imposição divina. Não dá spoiler do 3. Só essa frase. E aí a gente na semana que vem desenvolve. Marilda, a gente vai estar com você aqui na semana que vem, não vai estar, Marilda? Muito obrigada aos nossos ouvintes. Quem assistiu agora e ficou com alguma dúvida dos capítulos anteriores, é só buscar lá. Obrigado. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Damos continuidade ao nosso estudo aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Estudamos juntos aqui essa obra. Estamos agora iniciando o capítulo 7º da primeira parte, o capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos fala sobre as penas futuras, porque nós já estudamos juntos as penas eternas, que não são eternas pela misericórdia e pelo amor de nosso Pai, Deus, e portanto já estudamos todas as refutações a esse conceito de penalidade eterna. Mas no Espiritismo, que não aceita evidentemente as penas eternas, mas nos fala pela lei de reformulação do próprio ser perante a própria consciência, na qual está escrita a própria lei de Deus, nós então falamos sobre as penas futuras, que são as consequências que nos chegam automaticamente em função das nossas escolhas, da forma como nós escolhemos viver e agir. Portanto, nós temos aqui, neste início de capítulo, que é o capítulo 7º, sobre as penas futuras, e nós temos aqui a carne é fraca, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, Código Penal da Vida Futura. O momento inicial deste capítulo, nosso querido codificador Allan Kardec titulou A Carne é Fraca. Ora, aqui está implícita e subjacente uma questão fundamental. Afinal, o vício, o erro, a inclinação desviada da lei é do corpo, é da carne ou é do espírito? É a carne que é fraca ou é o espírito que é fraco? Nós recorremos à Revista Espírita, Jornal de Estudos Pedagógicos de nosso codificador Allan Kardec, no ano 6º de 1863, e aliás, a última mensagem com a qual o nosso Allan Kardec encerra este volume. E é sobre a alimentação do homem, um tema ou uma comunicação assinada
por Lamennais, na Sociedade de Paris, no dia 4 de julho de 1862, através da médium senhora A. Didier. Assim se manifestou Lamennais. O sacrifício da carne foi severamente condenado pelos grandes filósofos da humanidade e da antiguidade. O espírito elevado revolta-se à ideia do sangue e, sobretudo, à ideia de que o sangue é agradável à divindade. E notai bem que aqui não se trata absolutamente de sacrifícios humanos, mas tão só de animais oferecidos em holocausto. Quando Cristo veio anunciar a boa nova, não ordenou o sacrifício do sangue. Ocupou-se unicamente do espírito. Os grandes sábios da antiguidade igualmente tinham horror a estas espécies de sacrifícios e eles próprios só se alimentavam de frutos e raízes. Na Terra, os encarnados têm uma missão a cumprir. Tem um espírito que deve ser nutrido pelo espírito e um corpo que deve ser alimentado pela matéria. Mas a natureza da matéria influi sobre a espessura do corpo e, em consequência, sobre as manifestações do espírito, o que é facilmente compreensível. Os temperamentos bastante fortes para viver como os anacoretas fazem bem, porque o esquecimento da carne leva mais facilmente à meditação e à prece. Mas para viver assim, em geral, seria necessária uma natureza mais espiritualizada que a nossa, ou que a vossa, o que é impossível com as condições terrestres. E como, antes de tudo, a natureza jamais age com disparate, é impossível ao homem submeter-se impunemente a essas privações. Pode ser-se bom cristão e bom espírita e comer a seu gosto, contanto que seja razoável. É uma questão um tanto leviana para os nossos estudos, mas não menos útil e proveitosa. É claro que aqui Lamennais está falando sobre ser vegetariano ou não ser vegetariano, ingerir carne ou não ingerir carne. Nós sabemos dessa experiência porque quando deixamos de comer carne, sentimos um alívio, uma leveza, mesmo uma alteração na nossa forma de estar no corpo e de viver, mas sempre dizemos isso. Ser vegetariano não é uma prova de virtude, porque aos olhos de Deus mais vale um carnívoro generoso do que um vegetariano perverso. Lembrando que aquele ditador da Alemanha na Segunda Guerra Mundial era vegetariano. Então, deste ponto de vista, nós temos a questão de alimentar-se da carne ou do quanto nós nos debruçamos sobre as coisas da carne. Carne aqui entendida não só, como vimos com Lamennais, não só como a carne em si que serve para nós de alimento no prato, nas nossas refeições, como a carne no sentido de estarmos encarnados, portanto, estarmos no mundo material e, por isso, no mundo material, nós tantas vezes, diríamos muitas vezes, somos levados a enveredar por convites sutis, às vezes, outras nem tanto, dos convites inferiores da matéria, ou seja, do mundo em que impera a carne, imperam os desejos que a carne supostamente, pela qual a carne supostamente se responsabiliza. Portanto, nós estamos agora falando das tendências viciosas. Evidentemente, é próprio do espírito, porque
Umas apegam-se mais ao moral do que ao físico, umas tendências. Outras parecem dependentes do organismo. Consequentemente, os que as possuem são julgados menos responsáveis, por exemplo, porque cedem à cólera, à preguiça, à sensualidade e todo o cortejo de solicitações que prejudicam, atrapalham o curso mais rápido da nossa trajetória evolutiva. Hoje nós sabemos que, e plenamente reconhecemos, ou é reconhecido plenamente pelos filósofos espiritualistas, que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. São importantes pesquisas na área da ressonância magnética funcional, em que os especialistas, os cientistas, avaliam quais são as áreas do nosso cérebro que são mais ativadas, e aí, pela ressonância magnética funcional, elas ficam coloridas, dependendo do que esteja no nosso pico de consciência ou no nosso foco de atenção. Algumas de nossas ideias, de nossas tendências, ativam e, digamos assim, colorem por estar ativando determinada área do cérebro, enquanto outras não sofrem essa influência e, com relação a outras tendências, a outras ideias, a outras até fixações mentais, outras áreas do cérebro são ativadas e até reagem pela ressonância magnética funcional com determinadas nuances de colorações. Então, por isso aqui Kardec usou a palavra hoje, referindo-se ao seu tempo, porque quando ele abre esse item aqui, a carne é fraca, ele fala exatamente sobre isso. Há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo e, por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, etc., como nós lembramos a propósito dessas palavras de Kardec ainda há pouco. Kardec segue, então, nessa parte introdutória ao tema A Carne é Fraca. E já no segundo parágrafo, nosso codificador nos diz: hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a determinadas diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. É disso que nós estamos falando, e como a época de Kardec a ciência não cogitava das pesquisas recentes no campo da ressonância magnética funcional, que nós citamos agora, Kardec aqui diz do desenvolvimento às atividades do espírito, que é exatamente o que a ressonância magnética funcional capta nessa linha de pesquisas. Assim, continua Kardec, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas possui essa tendência porque o seu espírito é musical. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. E é exatamente o que está dito aqui nestas entrelinhas a respeito de uma outra conquista da ciência, do campo científico de nossos tempos, que nós vamos agora também comentar com você, amigo, amiga, ouvinte internauta, que estão conosco aqui estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra,
na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, aqui estudando, iniciando agora, como já dissemos, o capítulo 7º da primeira parte desta obra, em que o nosso codificador Allan Kardec trata das penas futuras segundo o Espiritismo. Mas então falávamos sobre esta nova conquista que evidentemente também não estava no espectro das possibilidades reais, coletivas, à época do codificador, à época do século XIX, mas nós temos neste momento também quando Kardec aqui nos diz: a atividade do espírito reage sobre o cérebro e deve também reagir sobre as outras partes do organismo. É o que nos dizem as conquistas de uma área recentemente, mais ou menos meio século, nos dizem as pesquisas no campo da neuropsico-endócrino-imunologia. Nessa perspectiva é que o espírito, diante das suas possibilidades positivas, pensamentos positivos, emoções positivas, ou emoções negativas, pensamentos negativos, leva ou distribui para o resto do corpo, o cosmo orgânico, as vibrações para a construção da saúde ou a construção da enfermidade, da doença. Por isso aqui está muito claro quando Kardec diz: se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. Sim, porque através do cérebro, o cérebro libera os elementos que vão atuar sobre o resto do corpo físico e então vai inundar o nosso corpo físico dessas vibrações positivas ou negativas, de acordo com o que nós, espíritos, estivermos desejando, pensando e fazendo. Por isso, é deste modo que o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, nós aprendemos isso com a obra de André Luiz, principalmente, a afeição das suas necessidades e a manifestação das más tendências. Porque temos, e isso está lá no capítulo de Missionários da Luz, a terceira obra da série Luizina, da série de nosso querido mentor André Luiz, em que nós temos as minudências, a descrição de como é preparada uma encarnação e como é preparado o nosso corpo físico na subsequente encarnação. Lembrando que os espíritos que presidem esse planejamento da encarnação ou da reencarnação são espíritos altissimamente qualificados e preparam minuciosamente a nossa reencarnação de acordo com o planejamento que nós, espíritos, tenhamos feito de acordo com o aval dos nossos mentores. Então, às vezes, nós temos uma enfermidade que vai eclodir, digamos, na faixa etária dos 40, 50 anos. Isso está previsto por esses técnicos do plano espiritual que atuam sobre os nossos mapas cromossômicos para ali já inserir um elemento que vai eclodir para dar sequência e cumprimento à lei de Deus para que cada um de nós responda segundo as suas próprias obras. Portanto, nós temos aqui que a carne é fraca, mas é o espírito que é fraco. E a nossa relação espírito-corpo, isto vem da própria esfera do espírito em si. Nós já vimos aqui com a cólera, preguiça, sensualidade e o desenvolvimento dos órgãos cerebrais, que são decorrentes, ou é decorrente o desenvolvimento de atividades do espírito. E esse desenvolvimento é efeito e não causa. Por isso nós temos aqui esta condição que já propusemos aqui juntos no estudo do texto de nosso querido codificador.
Portanto, já vimos também que o espírito é musical, por isso ele se debruça ou projeta sobre as possibilidades da materialidade no corpo físico já reencarnado. O espírito, então, é isso que acontece, como nós já vimos. E nessa perspectiva, nós vimos que a perfeição corporal, do ponto de vista das raças mais adiantadas, etc., tudo isso decorre de um trabalho espiritual que vai aperfeiçoar o invólucro material, à medida que as faculdades aumentam ou vão se desenvolvendo. É o que nos ensina Kardec. O espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo, que por ele talhado, por assim dizer, a afeição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências no planejamento reencarnatório. Desta forma, diz Kardec, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho espiritual, que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam. Nós temos aqui a referência explícita a um princípio da lei de Deus, porque aquilo que está na condição de matéria mais bruta, mais grosseira, tem um espírito também vibrando nessa faixa. E alguns outros momentos ou algumas outras fases do espírito em que o espírito está mais adiantado, portanto, seu perispírito tem um peso mais leve, como nos ensina André Luiz. Então, a matéria que serve ao espírito guarda uma relação, um paralelismo direto com a sutileza do espírito e a leveza da matéria, ou a sutileza da matéria e vice-versa. Portanto, estamos aqui falando de uma outra possibilidade que nos faz aqui ver esse princípio em ação. Negativamente, nós vemos que esses princípios também podem trabalhar no sentido de fazer justiça perante aqueles espíritos que estão contrariando, que estão se colocando na oposição ao que dispõe a lei de Deus, a qual nenhum de nós vai poder se opor com sucesso, porquanto essa é a vontade de Deus e o princípio que vai regular e estimular a nossa evolução quando reencarnamos, e é o que nós vemos aqui nessa parte introdutória. Vemos da riqueza do texto de Kardec e o quanto ele antecipa também as conquistas científicas do século seguinte, e como nós estamos aqui lembrando juntos estas condições muito especiais sobre esse princípio que vige para conduzir todo o processo evolutivo do ponto de vista individual e coletivo. Portanto, em consequência, as disposições morais do espírito devem modificar o sangue e dar-lhe maior ou menor atividade, provocar secreção mais ou menos abundante de bilis e quaisquer outros fluidos. Foi exatamente o que nós falamos e o que está sendo comprovado por essa área que já lembramos juntos, a psiconeuroendócrino-imunologia. Porque não só vai atuar sobre a secreção mais ou menos abundante de alguns elementos, bilis, quaisquer outros fluidos no corpo humano. Kardec aqui também coloca exemplos. Ele diz, por exemplo, o glutão, pessoa que gosta muito de comer, enche a boca de saliva. Mas não é a boca que saliva, é o espírito que gosta daquilo, que sente-se atraído por aquele convite da comida material, que então ele se torna um glutão, um comilão, nós diríamos. Porque essa sensibilidade é despertada e atua sobre aquele órgão
pelo pensamento. O espírito se sente atraído, atua sobre o pensamento, e aí esse pensamento vai provocar reação no corpo físico, como nós estamos vendo. Aí então é que o corpo saliva, mas é porque o espírito desejou e projetou no campo próprio, de acordo com sua sensibilidade. Então ele vai despertar e vai atuar sobre aquele órgão pelo pensamento. No caso aqui é a boca que vai se encher de saliva. Então, uma iguaria não excita o órgão do paladar sem o contato do espírito, que não contata diretamente com a matéria, mas sem que o espírito estabeleça um contato de desejo, de inclinação, de vontade, que vai atuar sobre o órgão. No caso aqui do comilão, é o caso da boca, que vai se encher de saliva, porque a iguaria, o prato, a comida, não excita propriamente, isoladamente, o órgão do paladar, sem que haja essa relação direta com o contato dessas situações. O assunto é muito delicado, é profundo, nós vemos, e é ciência também, como está posto aqui, como sempre está posto na codificação por nosso querido codificador Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.